Amém. Amém. Pô, galera, quem aí gosta de história? Pode levantar a mão? Quem gosta de estudar história? História é matéria mesmo. Ah, uma galera. Eu faço engenharia, então eu não estudo história há muito tempo, mas eu gosto de história, eu gostava de estudar história na escola. Especificamente, eu curtia estudar guerras, assim, tá ligado? Quando tinha uma guerra, você estudava lá como é que foi a guerra. Uma guerra nenhuma guerra maneira, mas uma guerra que eu curti assim, estudar foi a Guerra Fria, né? Que o mundo ficou dividido e tal. E dentro da Guerra Fria teve uma guerra que foi quente mesmo, que foi a Guerra da Coreia. Essa Guerra da Coreia, ela meio que tem desdobramentos até hoje. Tem a Coreia do Norte, que é socialista, comunista, a Coreia do Sul, que é capitalista. E esses dias eu estava lendo no G1, se eu não me engano, uma matéria que envolvia essa guerra. Ela descrevia a situação de uma família que de fato viveu a guerra. E, cara, que situação triste mesmo, assim, uma das situações mais tristes que eu já li. Tinha uma mãe e um filho, por causa da guerra, essa mãe ficou na Coreia do Sul e o filho na Coreia do Norte. E aí eu imagino, assim, que essa seja uma das dores mais bizarras que uma mãe possa ter, né? A dor de você ser separado do seu filho, de você não ver o seu filho se desenvolver, de você não saber se ele está vivo do outro lado do muro, de você não saber se ele está com fome, se ele está com sede, se ele está respirando, se ele tem um trabalho, se ele conseguiu viver. Que situação desesperadora que aconteceu nessa guerra dessa família. A dor de você estar separado de quem você ama. Só que aí a matéria continua, assim, graças a Deus. E aí, em 2018, eles bem velhinhos mesmo, assim, papo de 90 anos, eles se reencontram. E aí, cara, tipo assim, tem um registro lá, a foto deles se abraçando, bem velhinhos mesmo. Aí tem um fator especial também, não sei se vocês vão concordar, mas, pô, velhinhos asiáticos, no geral, são mais bonitos, assim, mais fofinhos mesmo. Então, cara, um momento muito lindo ali. Tô falando isso porque vocês têm que conhecer os avós de Léo Arita, cara. É coisa de outro planeta, tá? Os cotoquinhos, assim, muito fofinhos. E, cara, que alegria foi ver o reencontro. O que rola aqui? No texto que a gente vai ler, ele vai descrever uma situação em que um salmista, por algum motivo, ele foi separado de alguém que ele amava. Só que eu acredito que essa dor seja ainda maior do que a dor de uma mãe ver seu filho ir embora. Esse salmista experimentou a dor de ser separado da presença do próprio Deus. Por causa disso, esse salmista está desesperado, profundamente abatido. A gente vai perceber isso no texto bem claramente. E diferentemente, cara, do que aconteceu no caso ali dos coreanos, dessa família, o reencontro não aconteceu, cara. O salmo começa triste, termina triste, porque o salmista ainda não vai até a presença de Deus. Mas acontece que no salmo, ele aparenta ter alguns vislumbres do que seria esse reencontro. Então tudo isso é muito maneiro pra gente, por quê? Porque eu acredito de coração, assim, que através da história desse salmista, através do salmo que a gente vai ler, a gente vai conseguir tirar algumas lições muito importantes para a gente sobre a tristeza mesmo, como a gente tem que lidar com a tristeza, e, cara, sobre como a gente tem que valorizar algumas coisas que Deus, já conquistou para a gente. Então, se você quer poder viver essas lições, o que eu preciso que você faça é que você abra mesmo a sua Bíblia agora no Salmo 42, a gente vai ler. A gente vai ler um pouco quebrado, tá? Vai ler o Salmo 42 e 43, mas eu vou guiar vocês, vai dar tudo certo. O Salmo 42, versículo 1, a gente vai até o versículo 6. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre uma multidão que festejava. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Agora vai para o verso 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Agora a gente vai para o Salmo 43 e vai ler os versículos 3 e 4, beleza? Salmo 43, versículo 3.
Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Amém. Só para fazer um breve parênteses aqui, Salmo 42 e 43, ao que tudo indica, são o mesmo salmo mesmo, porque a gente vai ver o refrão do Salmo 1, por que está tão triste a minha alma, se repetir no Salmo 42, também se repetir no Salmo 43. Então, quando você estiver fazendo seu devocional lá, vou ler o Salmo 42, lê o 43 também, para ficar completo, beleza? E o que está rolando no Salmo? O que se passa no Salmo? A primeira coisa que o salmista expressa é a sede que ele tem por Deus. Ele compara a sede que ele tem por Deus como a sede que um animal tem por água mesmo. Então, o que ele está dizendo é que a alma dele precisa de Deus como algo para sobreviver, beleza? E é justo aí que vai aparecer o principal motivo da tristeza do eu lírico, do salmista. Por algum motivo, ele estava impedido de ir até Jerusalém. E, galera, naquele tempo, né, no Antigo Testamento, Jerusalém, o Templo de Jerusalém, eles representavam a presença de Deus mesmo. Então, por algum motivo, ele estava afastado de ir para lá. Pode ter sido algum exílio, algum cativeiro que aconteceu ao longo da história de Israel, alguma guerra, alguma coisa aconteceu e ele não pode ir mais para lá. A gente vê isso em alguns versos que ele fala assim: quando poderei apresentar-me a Deus? Ele fala assim: poxa, eu estava acostumado a conduzir a procissão, né, a caminhada até, com a multidão que festejava até Jerusalém e tal. Hoje ele não faz mais isso, então ele realmente foi afastado. E por causa disso, ele está bizarramente triste, como a gente pôde ver. Ele chega a falar que o alimento dele tem sido o choro dele. Ele chega a falar que a alma dele está profundamente abatida, perturbada. Então, esse é o tom do Salmo. É uma pessoa que está completamente assim, triste mesmo, perturbada. Só que, apesar dessa tristeza, ele solta algumas declarações que eu considero assim, muito maravilhosas, que eu pessoalmente não conseguiria ter e fazer se eu estivesse na situação de tristeza que ele estava. Ele fala assim, basicamente 4 coisas que eu posso destacar aqui. Ele diz para a própria alma que ela deve ter esperança pelo fato de Deus ser seu Salvador. Então, cara, no meio do perrengue mesmo, da dor, ele lembrava quem Deus era. Deus era o Salvador. Parada muito maneira mesmo. Segunda coisa que ele fala, ele confia que um dia ele vai voltar a Deus, que é a fonte da sua plena alegria. Ele confia que vai voltar a Deus para louvar com a harpa, e que ele vai voltar a louvar a Deus novamente. E ele diz que a luz e a verdade de Deus iriam levar ele até a presença do próprio Deus. Ele consegue, no meio da angústia, fazer essas declarações que, caraca, são de esperança mesmo, são coisas tremendas. Mas, mesmo assim, o Salmo não termina alegre. No final de tudo, apesar das declarações de confiança, de esperança, ele retorna ao refrão: por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbado dentro de mim? É a partir disso, a partir desse salmo que começa triste e termina triste, que eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração hoje. Tenho 2 lições assim que eu acredito que esse texto traz para a gente. E a primeira é uma das mais evidentes. Não existe lugar comparável à presença de Deus. Não existe nenhum lugar que se compare, que seja tão bom quanto a presença de Deus. Era justamente por isso que o salmista estava tão devastado. Se a presença de Deus fosse algo ruim, ou tanto faz, ele não estaria tão triste. Mas, cara, a presença de Deus, na verdade, não é tanto faz, é incomparável, é maravilhosa. O único poema que eu sei, eu acho, é um do Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Eu lembro dele por causa da trigonometria, na verdade. Mas eu sei que alguns de vocês, a maioria vai lembrar. Esse cara, né, esse autor, dizem que a historinha por trás desse poema, que eu vou citar agora, é que ele estava em Portugal, exilado, e ele, na verdade, gostava do Brasil, era brasileiro. E aí ele fala assim: minha terra tem palmeiras onde cantam o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida,
nossa vida mais amores. Cara, o que está acontecendo nesse poema aqui? É como se ele falasse assim, pô, beleza, tô aqui. Ave, temos. Elas cantam? Cantam. Cara, mas elas não são que nem as de lá. Elas não cantam que nem as de lá. A gente tem o céu aqui, o céu tem estrela. Mas, cara, as estrelas de lá são tão melhores. As várzeas de lá têm mais flores. Os bosques, eles têm mais vidas. A vida lá tem mais amores. Não se compara. O que eu tenho aqui pode até ter algumas coisas, mas nada é comparado ao de lá. A terra do eu lírico aqui era muito melhor de onde ele estava exilado. Galera, isso representa tanto, mas tanto que a gente tem que sentir, o que a gente vive diante de Deus. A nossa terra é o céu, cara, onde Deus está presente. E você pode ver milhares de coisas aqui, você pode andar por vários bosques, você pode ver milhares de estrelas, mas nada daqui é como lá, nada é tão maravilhoso como lá. A tristeza do salmista era justamente essa. Caraca, a presença de Deus é tão melhor, é tão incomparável, eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Nada é tão bom, nada é tão perfeito, nada é tão satisfatório, nada é tão pleno quanto a presença de Deus, quanto a união com Deus. A gente inclusive lê num salmo um pouquinho depois, o Salmo 84, que diz assim, é melhor um dia nos teus átrios, né, um dia perto de você, do que 1000 em qualquer outro lugar. Cara, é melhor um dia perto de você, Deus, do que 1000, do que 1 ano e 270 dias em outro lugar. Eu consigo imaginar algumas situações assim. Recentemente, meu sobrinho, bem novinho, que mora fora, veio para cá. Cara, eu consigo ficar um dia brincando com ele, e para mim, esse dia vai valer mais a pena do que 1000 dias em outros lugares, fazendo outras coisas. Era como se o salmista estivesse no dia 998, 999, 1000 dias, meu Deus, eu preciso de você. 1001 dias, cara, que desgraça, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus como a corça precisa de água, eu preciso de Deus. O salmista estava devastado, porque ele já estava longe de Deus há um tempo. E a gente percebe, cara, que Deus não é simplesmente uma alegria que a gente tem, mas Deus é uma necessidade mesmo. A ponto de C.S. Lewis falar que a gente tem um buraco no nosso coração, um vazio no nosso coração, que ele é justamente do tamanho de Deus, porque só Deus consegue completar. Longe de Deus, cara, a gente é vazio, vazio. E aí, completando o nosso poema aí da trigonometria, ele fala assim na última estrofe, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Por que eu estou olhando esse último trecho, né? Porque eu acho engraçado, assim. Às vezes, parece que a gente não tem tanta vontade de estar com Deus assim. Deixa eu me explicar melhor. Nesse poema, o eu lírico está falando assim, meu Deus, eu não posso morrer sem voltar para a minha terra maravilhosa. Mas às vezes parece que a gente tem momentos em que a presença de Deus vai se manifestar, por exemplo, reuniões de oração, por exemplo, célula, culto, discipulado, e parece que a gente nem quer estar tanto ali. Que parada bizarra, né? Cara, a real é que se Jesus é realmente a nossa alegria, tudo para a gente, a coisa que a gente mais vai querer estar naturalmente é na presença de Deus, a nossa alegria, a fonte da nossa eterna alegria, sacou? Tipo assim, seria completamente desnecessário alguém ter que falar aqui que a reunião de oração era 7 horas, que era para a gente ir. Todo mundo já ia naturalmente, porque Deus é a fonte da nossa plena alegria. Um dia com Ele é melhor do que 1000 em outro lugar. Cara, eu não consigo ficar um dia longe de Deus, sabe? Então, só queria refletir sobre isso mesmo. Eu sei que, nos momentos atuais, eu estou bastante impactado até, porque eu vejo a reunião de oração encher, eu vejo a galera com sede de Deus mesmo. Mas, quem está em pé, cuidado para não cair, né? Isso que a Bíblia diz. Então, vamos continuar buscando Jesus, tal. E vamos agora para a nossa segunda lição. A segunda lição também é um pouco delicada. Deus espera sinceridade dos seus filhos. Olha só que maneiro. Uma coisa que Deus espera da gente é sinceridade. Deus não espera necessariamente perfeição, Ele espera sinceridade. E aí, essa lição ela pode se desdobrar em 2 partes, tá? Vou fazer um recorte para 2 temas. Um sobre reclamação, e outro sobre confissão de pecados. O primeiro recorte, sobre reclamação. Olha só, o que a Bíblia vai trazer para a gente, né? Que a gente viver se queixando para si, tipo assim, eu aguento mais, que não sei o que, isso é meio que autocomiseração, isso é chato, isso é pecado, isso é murmúrio.
A gente viver se queixando para os outros, não aguento mais fulano. A gente fala até dos outros, né? Não aguento mais fulano, eu não aguento mais ciclano, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais a UF. Eu não aguento mais... Aí, sem indireta aí para a galera da UF, hein? Receba. Aí, cara, a gente fica nessa, né? E essas paradas são pecados, beleza? Só que o que é a nossa ressalva aqui? Deus não se ofende quando em situações de agonia a gente eleva as nossas queixas diretamente para Ele. Isso não é pecado. Isso é bênção que Jesus conquistou na cruz para a gente. Você tem que orar de fato sabendo quem Deus é. Deus é santo, totalmente poderoso, totalmente maravilhoso, totalmente separado. A gente tem que orar com temor mesmo, com respeito. Mas a gente nunca pode orar com falsidade. Olha com o verso 9. O verso 9 do Salmo, ele fala assim: por que te esqueceste de mim? Cara, isso aqui é meio engraçado, né? Deus é onisciente, beleza? Deus não esquece de ninguém. O salmista está falando: por que você se esqueceu de mim? Como se Deus tivesse esquecido dele. Cara, não é como se o salmista estivesse realmente falando: Deus, você esqueceu de mim. Mas é: Deus, eu me sinto esquecido. Sabe, o que eu quero dizer aqui? Cara, é melhor você se preocupar em fazer uma oração completamente sincera do que você ficar se preocupando em escolher as palavras certinhas para que a sua oração seja a mais correta teologicamente possível. Cara, não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Para isso você precisa ser sincero. Para isso você precisa dizer a verdade. A verdade. Beleza? A gente leva as nossas reclamações diante de Deus com honestidade mesmo. Pô, Deus, não aguento mais essa parada, não aguento mais essa prova, eu não aguento mais isso aqui. E a gente fala com Deus e Ele consola o nosso coração, Ele renova a nossa vida. Tem que ser assim, beleza? A segunda parada é sobre a confissão de pecados mesmo. A gente tem que ser honesto com Deus quando a gente dá mole, cara. Tem que falar com Deus. Eu lembro de uma situação que é séria mesmo, tá? Isso realmente aconteceu, talvez vocês não acreditem. Mas eu me mudei para um apartamento quando eu tinha uns 6, 7 anos. Foi a primeira vez que eu morava no apartamento. Curiosamente, meus outros 2 primos, assim, da família Portugal, que eu sou mais próximos, eles também nunca tinham morado no apartamento. Então a gente se mudou. Acho que foi o dia 1 no apartamento. A gente estava, assim, impactado, porque o apartamento é um lugar alto, né? E aí, logicamente, a gente pensou: pô, a gente está no alto aqui. Vamos jogar umas paradas aqui do alto e ver o que acontece. Foi a coisa assim que a gente pensou e que a gente tinha que fazer. Então a gente começou uma brincadeira saudável, beleza? Só pegando bexigas d'água, enchendo, tacando lá, a gente via explodir e tal, era maneiro. Aí chegou uma prima minha, assim, que ela não bate muito bem mesmo, oficialmente. Ela encheu uma bexiga, de modo que ela não parava de encher, entendeu? A torneira seguia jorrando, e a bexiga ficou imensa. A gente precisou de um balde para pegar a bexiga. Literalmente, assim, foi um balde pegando a bexiga. E aí a gente traçou o plano perfeito, infalível. Foi assim: a gente está aqui do alto, a gente vai pegar o balde, a gente vai virar o balde, a bexiga vai cair, o balde fica, tudo certo, vai ser uma explosão legal. 3 crianças. Levamos o balde, cara, a bexiga caiu e o balde também. Obviamente, ficou tudo junto. Aí foram aqueles segundos, assim, que você vê a morte passar pelos seus olhos. Blum! Tipo assim, um estouro. O telhado da garagem. O que fica debaixo da garagem? Carro, né? O telhado da garagem estourou, assim, furou mesmo, e o balde caiu, fez um barulho. Aí chegou meu pai, subiu ali e tal, os 4 assim. Aí, meu pai: o que houve? Aí chegou o primo que é mais 7'1" e falou assim: doideira esse barulho, né? Você ouviu? Caraca. E aí, o que rolou? Meu pai está até ali atrás. Pode conversar com ele sobre essa situação específica. Ele não ficou chateado por os filhos dele serem doentes, assim, tipo, malucos de quebrar um telhado jogando não vou nem falar isso. Mas ele ficou realmente chateado por a gente ter mentido para ele, entendeu? Tentado esconder. Tipo assim: pô, você ouviu isso daqui? É óbvio que ele sabia, beleza? Que tinha sido a gente que tinha quebrado a parada. Mas, cara, ele esperava da gente que a gente fosse honesto mesmo. Pô, fala aí. E ele ia entender, pô. Meu pai também fez um monte de besteira, eu acho. Então ele ia entender, já explanando aqui. Cara, a mesma coisa acontece na nossa vida com Deus em determinado sentido, entendeu? Deus já sabia que você ia pecar.
Deus, cara, possivelmente, assim, se você for realmente um filho de Deus, Ele já morreu pelo seu pecado, sabendo quais seriam os seus pecados. O que Ele espera de você é que você seja honesto. Que você fale, pô, Deus, desculpa, eu pequei. Então, cara, se você deu mole assistindo que você não devia, se você falou mal de alguém que você não devia, se você, cara, fez algo que você sabe que desagrada a Deus, você não pode ter medo de falar com Deus sobre isso. Na verdade, é importante que você fale com Deus o quanto antes, que você se arrependa o quanto antes. A gente tem um exemplo bizarro na vida, tem um exemplo bizarro na Bíblia, que é da vida de Davi. Cara, Davi, ele engravida a mulher de um cara, ele mata esse cara, e é só isso que ele fez, né? Ninguém aqui vai fazer uma parada como essa, eu acredito. Ele assassinou e adulterou. E aí, cara, a Bíblia vai trazer a oração que ele faz se arrependendo, Salmo 51. Ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Sei que sou pecador desde que nasci. Eu sei que eu sou assim, Deus, pecador, eu sou falho. Sei que desejas a verdade no íntimo. Cara, a gente precisa se arrepender e a gente precisa ser honesto com Deus. Deus deseja a verdade no nosso íntimo. Beleza? Ele não espera de você perfeição, Ele espera sinceridade e arrependimento. Se tem algum pecado, cara, que você ainda não confessou, se tem alguma coisa que você sabe que entristece o coração de Deus, não deixa passar de hoje, por favor. Fala com Deus, se arrepende, Ele vai te ouvir. Beleza? Então, o que a gente pode fazer de prático, né, a partir desse texto? Quais são as aplicações desse texto para a nossa vida? A primeira delas, a gente precisa derramar o nosso coração diante de Deus. Isso é vital. A gente precisa ser honesto com Deus, a gente precisa orar, e a gente precisa derramar o nosso coração diante de Deus. Isso é importante para a gente sobreviver. Se você olhar para o verso 1, você vai ver que realmente o salmista compara a sede dele com a sede de um animal por água. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus, se eu não te encontrar, a minha alma vai morrer. É isso que ele está dizendo. Deus, eu estou a ponto de ver a minha alma morrer. Se eu não te encontrar, a minha alma vai morrer. O que isso significa? A nossa alma precisa de Deus para sobreviver. A nossa alma precisa de oração para sobreviver. Deus está presente nas nossas orações. E se a gente não orar, a nossa alma vai se desidratar até o ponto de morrer. Eu fiz uma pesquisa recentemente. Eu sei que tem alguns médicos aqui, eles podem, de repente, me ajudar depois, ver se está certinho mesmo. Mas nessa pesquisa, o que eu vi? Se você for parando de tomar água, parar de ingerir água, beleza? O que vai acontecer com o seu corpo, progressivamente, assim? O seu nível de energia vai cair muito. Você vai começar a ficar bem cansado e não conseguir fazer algumas atividades que antes você faria. Depois disso, o seu cérebro vai ter dificuldade em realizar algumas tarefas que são simples, cara. Uma continha básica que você não vai conseguir fazer. Depois disso, você vai achar impossível manter o foco em qualquer coisa. Depois disso, algumas coisas um pouco mais pesadas tendem a acontecer de maneira progressiva. Por causa da falta de lubrificação entre seus ossos e articulações, todo o seu corpo vai começar a doer. Você vai começar a apresentar alguns espasmos musculares e até a cor da sua pele pode mudar. Bebam água. Eventualmente, você vai desmaiar. E aí, por fim, 3 a 5 dias sem água, seus órgãos vão falhar por completo, todos os seus órgãos, e aí, cara, rapidamente você vai morrer. Gente, sem oração, a nossa alma vai morrer de pouco em pouco. De pouco em pouco. Você vai começar assim, cara, a gente vê de um retiro maneiro, orando pro avivamento e tal, mas aí você vai achar que esse gás acabou. Não é normal, o gás acabou, eu não vou orar mais pro avivamento. Aí você já não vai mais ansiar pela volta de Jesus. Jesus está ali, eu estou aqui. Você vai ficar desanimado de ler a palavra. Você já não vai ter prazer em estar aqui no sábado, no domingo. Você vai começar a ter preguiça de ir na sua célula, de ir nos eventos da igreja. Você vai deixar de sentir aquele amor que você sente pelos seus irmãos, sabe? Aquela alegria da comunhão. Cara, pode chegar um ponto
que você vai poder ver Deus abrir os céus aqui, Deus curar pessoas na sua frente, coisas maravilhosas acontecerem no gol, e você ficar assim, e aquilo não significar nada para você, e o seu coração não mudar em nada. De pouco em pouco, a sua alma vai morrendo até desfalecer. Qual que é a boa notícia? Cara, Jesus está aqui. Sim, se você, diante da lista que eu rodei aqui, sente que de alguma forma a sua alma tem se desidratado, Jesus está aqui, se coloca diante dele. E de boa, cara. Sim, essa é a aplicação mais prática mesmo. Não considera normal passar um dia inteiro sem orar, não. Cara, não é normal. Não é normal passar um dia inteiro sem se derramar diante de Jesus, entendeu? A gente vai morrer pouco a pouco se a gente não fizer isso. Dedique-se à oração, a gente precisa se dedicar à oração. E Deus vai agir na nossa vida. A segunda aplicação, já caminhando para perto do final, jamais se sinta só. Jamais se sinta só. Essa aplicação é um pouco mais complexa, mas eu preciso que você preste muita atenção agora. Você lembra que no início da pregação, eu falei que o salmista começava o texto triste por ele estar afastado de Deus. E aí depois eu falei que, diferentemente do que aconteceu com aquela família coreana, o salmista não tem um reencontro com Deus, mas ele vislumbra um. Galera, diante do constante afastamento do salmista de Deus, pelo fato de no final do salmo ele ainda não ter encontrado Deus, o salmo tinha que acabar triste. Gente, era óbvio, era claro, o salmo tinha que terminar triste. Naquela época, só Jerusalém era o lugar de adoração, Jerusalém era o lugar onde Deus se manifestava, onde a presença de Deus era representada. Enquanto ele não estivesse lá, ele estaria longe de Deus e ele tinha que estar triste, porque longe de Deus a gente é miserável mesmo. O salmo tinha que terminar triste. Mas o reencontro que ele vislumbrou, na verdade, veio a acontecer, só que depois de escrever o salmo. E hoje a gente é privilegiado de ter vivido esse reencontro. Eu disse que ele fez algumas afirmativas de esperança. Lembra de uma que eu falei assim? Ele diz para a própria alma que ele deve ter esperança pelo fato de Deus ser seu Salvador. O Salvador nasceu. O Salvador nasceu para nós. Aleluia! Ele diz assim: a luz e a verdade de Deus vão me levar à tua presença. Galera, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. A luz que o salmista esperava chegou para a gente. Ele diz que a verdade de Deus ia levar ele até a presença de Deus. Jesus é a verdade, o caminho, a vida, ele veio. O que isso significa? É que a gente nunca mais vai precisar cantar esse salmo. Significa que a nossa vida é diferente. Jesus Cristo, depois desse salmo ser escrito, ele desceu dos céus, e embora sendo Deus, ele não considerou que o fato dele ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Nascido da virgem, segundo as Escrituras, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Emanuel, o Deus conosco. Em forma humana, esse Deus conosco se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. No momento do último suspiro da cruz, em que ele grita, está consumado, o véu que separava a gente da presença de Deus é rasgado. O que eu quero dizer para vocês? A nossa música vai ser para sempre diferente da do salmista. Para sempre, por causa de Jesus. O salmista falava assim: eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. A gente hoje canta uma música que é: e eu não deixarei de louvar por tudo que tens feito em mim, e teu para sempre eu serei. Jesus, tu és tudo para mim. A nossa música é diferente, a gente não precisa deixar de louvar. A gente não precisa deixar de louvar. Aleluia. O salmista diz que ele tem uma sede por Deus muito profunda. Jesus convida a gente a beber dele, nunca mais ter sede. O Salvador veio para nós. O caminho para Deus se revelou. Jesus é o caminho. Em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a gente tem acesso ao nosso Deus, a nossa fonte da plena alegria, de modo que não é nem em Samaria, nem em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade que a gente pode adorar a Deus. Galera, a gente nunca mais precisa se sentir só. O Deus conosco está conosco até hoje.
Aleluia. Ele está perto agora, gente. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está à distância de uma oração. À distância de uma oração. A terceira coisa que eu queria falar com vocês, agora realmente é para fechar. Desfrute do poder desse acesso a Deus. A gente precisa desfrutar do poder que esse acesso a Deus nos traz. Vamos falar de GoCamp? Eu não estava no GoCamp, não sei se vocês sabem, eu fui no UpCamp, que foi maravilhoso, mas aí eu participei da que eu considero a melhor reunião de supervisores da minha vida, e eu ouvi alguns testemunhos, algumas histórias, né, sobre o que aconteceu lá. Cara, uma história, assim, que me impactou muito, foi de uma pessoa próxima a mim, que ela falou, cara, na semana antes do retiro, eu falava para Deus, assim, sobre o quanto eu estava devastado, o quanto eu estava triste, o quanto eu estava miserável. Os meus pensamentos eram, assim, depressivos mesmo. Mas numa das noites do retiro, eu só lembro que era uma noite de Levi tocando, eu não lembro exatamente qual noite foi, eu não estava lá. Ela falou que ela sentiu a presença de Deus, assim, de uma forma que ela não conseguia entender que ela estava num espaço físico mesmo, sabe? Parecia que ela não estava mais ali, numa cadeira, num auditório. Cara, ela só conseguia ver Jesus, e ela louvava Jesus, e ela falava que, tipo assim, todos os sentimentos ruins dela tinham ido embora, e que, cara, Jesus fazia todo sentido para ela, e que ela só queria continuar na presença de Deus para sempre. Se ela ficasse na presença de Deus ali para sempre, ela seria feliz e maravilhada para sempre. Foi um testemunho maravilhoso, essa pessoa é realmente bem próxima a mim. Um outro testemunho que foi muito bizarro. Uma pessoa, ela relatou ter visto um clarão muito forte durante o culto. Não sei se é a mesma pessoa. Eu acho que sim. O Felipe pode me confirmar depois. Essa pessoa, ela sentiu, em determinado momento do culto, se eu não me engano, dessa vez foi na última noite, que ela não podia mexer um músculo. Porque se ela mexesse qualquer músculo, ela ia esbarrar num anjo. Gente, que coisas especiais aconteceram nesse retiro. E nessa reunião de supervisores, Felipe estava falando lá de uns testemunhos, e aí chegou o pastor Henrique, e meio que, não cortou Felipe, né? Mas Felipe estava explicando uma parada lá, e aí o pastor Henrique falou assim, calma aí, gente, só para vocês entenderem, não é que foi um retiro que a galera cantou e tal, foi céus abertos mesmo. Ele usou essa expressão, cara, foi céu aberto, é Deus se derramando ali, toneladas do amor de Deus, céu aberto. E eu realmente entendi. Gente, não sei se vocês já se ligaram nisso, mas existem momentos que Deus abre os céus mesmo, cara. A gente está aqui na terra, beleza, a gente sabe que a gente está aqui na terra, pisa, mas Deus abre os céus mesmo, cara. Isso já aconteceu no GoCamp com essas pessoas, eu acredito que com a maioria daqui também. Isso já aconteceu em alguns avivamentos, como na África do Sul, várias pessoas foram curadas. Outro no país de Gales, que algumas pessoas que cometeram crimes iam se render à polícia e falar, me prende, eu pequei, eu errei, eu cometi um crime. Outro foi numa universidade, cara, que estudantes começaram a orar e confessar pecados, professores chegavam nessa reunião também de oração e confessavam pecados, e os céus se abriram, e a reunião de oração durou mais de 20 horas. Tem momentos da vida que Deus abre os céus, cara, que Deus abre os céus, literalmente. O que eu queria defender aqui essa noite? Eu tenho estado muito animado para alguns eventos que são coletivos, né? Eu tenho ficado muito esperançoso com a reunião de oração. Cara, quando chega perto das 7 horas, eu fico com o coração bem, assim, ansioso mesmo, esperando o que Deus vai fazer. Para o retiro de carnaval, eu não tenho explicação, assim, eu não sei o que vai ser esse retiro. Eu acho que vai ser bizarro mesmo. Só que recentemente eu tenho experimentado uma coisa muito maneira, que é uma expectativa para quando eu vou fazer a minha devocional, para quando eu vou falar sozinho com Deus. Cara, eu fico esperando assim, Deus, qual vai ser o texto de hoje? O que você vai falar hoje? Como vai ser? O Senhor pode fazer coisas maravilhosas. E eu lembro que em algum momento da reunião de supervisores lá, Felipe falou sobre um momento assim, que ele pensou em orar para que a galera seja batizada no Espírito Santo. Eu lembro que nesse momento da reunião, eu pensei assim, meu irmão, eu vou sair dessa reunião e eu vou orar para ser batizado pelo Espírito Santo assim que eu chegar no meu quarto. Cara, que noite maravilhosa foi essa noite, assim. Poxa, eu me coloquei diante de Deus. Aí eu fiz uma oração, assim, pedindo mesmo, clamando para que Deus, poxa, derramasse o seu Espírito sobre mim.
Eu orei por dons, cara. Eu orei para que Deus me desse alguns dons que eu não experimentava há um tempo. Cara, Deus respondeu. De um jeito muito melhor que eu esperava, assim. Eu imaginei de uma forma, eu orei. Cara, Deus me enviou um dom, assim, no momento que eu realmente precisava, cara. O que eu estou realmente querendo falar aqui, gente, é que quem faz os céus se abrirem é Deus. E se a gente tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, a gente tem que orar com a ousada expectativa de que a gente está diante de Deus. Gente, os céus podem se abrir não só no retiro, não só numa reunião de oração. Os céus podem se abrir no seu quarto. No seu quarto. Se você for orar de coração, cara, os céus podem se abrir sobre a sua vida. Um avivamento pessoal pode acontecer sobre você naquele momento. Você pode sim manifestar e receber dons do Espírito Santo. Posteriormente, esses dons vão servir para edificar a igreja. Cara, o que eu queria era que, de hoje em diante, a gente pudesse ir para os nossos momentos devocionais, em secreto com Deus, e ser ousado mesmo, cara. Ser ousado. A gente não depende de coisas humanas, a gente não depende necessariamente, sim, da igreja e de tudo. Cara, Deus pode abrir os céus quando a gente está sozinho com Ele. Amém? Eu queria só convidar vocês agora a fazerem a oração de vocês, beleza? Vou dar um tempinho aqui para vocês orarem mesmo, se colocarem diante de Deus. Vocês podem pensar, em qualquer pecado que vocês sentem que vocês devem confessar diante de Deus. Vocês podem orar para que Deus batize vocês com o Espírito Santo também. Vocês podem orar para que Ele abra os céus sobre a sua vida. Então, faz a sua oração aí, eu vou esperar fazer a minha aqui na cabeça. E depois eu faço uma oração e a gente fecha tudo. A galera da banda pode vir. Senhor, eu te agradeço, porque pelo Teu sangue todo o pecado foi perdoado. Eu te agradeço porque o Teu Espírito Santo está aqui. Eu te agradeço porque tudo que eu sentia que eu precisava orar, o Senhor levantou irmãos para orarem na reunião de oração. A única coisa que eu te peço, Senhor, humildemente, é que o Senhor abra os céus essa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.